Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido nosso pastor e professor para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia, cheio de revelações de Cristo para nós. Estamos pela Rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais. Por aqui serão 21 encontros e hoje nós estamos no estudo de número 6. Se você perdeu algum desses encontros ou quiser rever algum, é só entrar no ntplay.com. Todos os episódios dessa série de estudos estão em ntplay.com. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu tenho esse guia de estudos que tem o mesmo nome desse programa de TV, exatamente, de rádio de TV, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. E ele é de graça para você. E se você quiser se aprofundar no livro do Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você, sem custo nenhum, viu? Você não paga nem mesmo pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, tá bem? Anota aí como ter o seu agora. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto agora da tela da sua TV aí. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Eu repito para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Você pode ligar no horário comercial e quando te atenderem você diz assim: eu quero estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que a Darcy ofereceu lá no programa. A gente envia para a sua casa com todo carinho, sem nenhum custo. Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, nesse momento, já com esse guia em mãos? Eu tenho uma solução também para isso. Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Vou repetir, novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia aí em mãos, esse guia de estudos que a gente vai levar para você, tá bom? Pastor Luiz, agora é o momento dele, gente. Chega mais perto, tudo Olá. bem? Vem para cá. Tudo bem, Darcy? Graças a Deus, na paz. Prazer falar com você. Para nós também é sempre um prazer, pastor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Bem-vindos ao programa de hoje, a classe bíblica de hoje. Um tema importantíssimo, hein? Tema central da Bíblia Sagrada. Darcy. Com certeza, pastor. Um tema maravilhoso. E você, pastor, assim como você aí de casa, assim como eu, já deve ter pensado aí sobre a volta de Jesus e desejado esse dia. É o desejo de todos nós cristãos, não é mesmo, pastor? Com certeza absoluta. É por isso que estamos aqui, né? É verdade. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E eu creio que Jesus também deseja voltar logo. A Bíblia não revela o dia nem a hora da volta dele. Não adianta você procurar, não tem. Mas será que saber o dia e a hora atrapalharia ou ajudaria na sua vida cristã, na minha vida cristã? Ajudaria ou atrapalharia na sua vida, pastor? Darcy, essa é uma pergunta bastante delicada, porque pode ser que seja positivo para um e negativo para outro. É. Mas eu penso, conhecendo um pouquinho do ser humano, que se a pessoa soubesse a data, seria um problema. Você já percebeu que as pessoas deixam tudo para a última hora? É verdade. E tem outra coisa, hein? As pessoas às vezes têm aquele jeitinho, né? De tentar resolver do seu jeito, e dar uma voltinha, mudar alguma coisa e tal. Com Deus não é assim, meu amigo. Eu estava, inclusive, pensando o seguinte. Imagina aquele marido que fala eu te amo para a esposa só quando tem seus interesses. Olha só. Mas o certo é amar sempre, o tempo todo. Deus também não quer que você se prepare de última hora por interesse. Deus quer que você ande com Ele o tempo todo, por amor, naturalmente, sem se preocupar com a data da volta dele. Ande com Ele, fica com Ele, e a hora que Ele voltar, Ele te leva. É verdade, por isso que ele fez a mim e a você aí de casa, não como robozinhos, né? A gente tem um livre-arbítrio, é a gente que escolhe estar do lado dele ou não. A gente pode escolher, não é, pastor? Total, certeza total. É. Gente, eu escutei uma coisa uma vez que eu não tenho certeza, mas agora é hora de esclarecer, porque a gente tem um professor aqui, né, pessoalmente. Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar enganar os cristãos, imitando a segunda vinda de Cristo. Isso é verdade ou é mito?
Uau, fato ou fake? Fato ou fake? Vamos lá. Darcy, é verdade. Em Mateus Ele 24... vai ter essa ousadia? Vai ter essa ousadia. Em Mateus 24, chega a dizer que Satanás, ele vai imitar, ele vai se disfarçar como se ele fosse Jesus Cristo para enganar as pessoas. Mas tem um segredo. Tem um sinal que faz você perceber se é Cristo ou se é Satanás. O senhor vai contar esse sinal hoje pra gente? Estou pensando. Pensa aí, pensa rápido. Vamos ver. Vai, mas com certeza Fique vai. atento na classe bíblica de hoje, que nós também vamos falar sobre isso. É verdade. Se você não quer ser enganado por Satanás, por essa suposta segunda vinda aí, então é hora da gente estudar, se aprofundar. Porque aqueles que conhecerem a verdade serão libertos. Não é isso, pastor? Verdade, João 8,32. Isso é ponta da língua aqui. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença para o estudo de hoje, que é um tema importantíssimo, e nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, a vida do internauta, do telespectador, do ouvinte da rádio, nas Tuas mãos. Que o Espírito Santo esteja aqui conosco, esteja com cada pessoa, cada lar, onde alguém estiver ligado, que ali esteja o Teu Espírito. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe e lhe use mais uma vez. Muito obrigado, Darcy. Tudo de Deus bom. abençoe você também. Um beijo, pessoal aí de casa. Até semana que vem. Exatamente. Nós estamos aqui preparadíssimos para o tema de hoje, conforme a Darcy já fez a introdução. Eu tenho aqui o manual de estudos, como ela já mostrou, tenho a Bíblia, eu tenho esse conteúdo dentro da minha Bíblia, então eu vou guardar aqui esse manual e permanecer com a Bíblia para ficar mais fácil a exposição da palavra de Deus para você. Dá tempo você ligar para alguém, mandar uma mensagem, convidar uma pessoa, para que ela possa também, a partir de agora, se unir a nós na nossa classe bíblica Apocalipse, Revelação ou Revelações de Esperança. E aí, preparadíssimo? Muito bem, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue o seu computador e nós vamos então responder uma pergunta que é o tema de hoje. Quando tudo será resolvido? Quando? E tudo o quê? O sofrimento, as lágrimas, as dores, as doenças, as perdas, as separações, a depressão, o estresse, o câncer, a diabetes, enfim, tudo aquilo que tem de ruim nesse mundo. Quando tudo isso vai terminar? Quando? Bom, agora nós vamos entrar nesse assunto. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no Apocalipse, para a gente começar o estudo lendo o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha que texto extraordinário esse daqui. 1,7 fala: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Que incrível! Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto é claro e diz que Jesus vem nas nuvens dos céus e todo olho o verá. Se Jesus vem nas nuvens dos céus e todo olho verá, significa que a volta dele será visível e será literal. Esse olho não é o olho da fé, não é olho espiritual, é o olho real, é o nosso olho literal mesmo. Ou seja, esses olhos aqui. Então, a volta de Cristo será visível, será audível e será literal, repito mais uma vez. Outra coisa que esse versículo fala é que todo olho verá até aqueles que o traspassaram. Quem são esses que traspassaram Jesus? São aqueles que participaram diretamente da crucificação de Jesus, que pegaram o martelo, que pegaram o prego, que bateram na mão de Jesus, nos pés de Jesus, aqueles que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, aqueles que fizeram coisas horríveis com Jesus, e esses homens já morreram. Mas tem um texto em Mateus, capítulo 26, em que Jesus promete a eles, dizendo assim: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e muita glória. E essas pessoas já morreram. Então elas vão ressuscitar um pouco antes da volta de Cristo para ver Jesus e depois vão morrer outra vez. E aí se cumpre Apocalipse 1,7, que diz que Jesus vem nas nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Então, diante dessa revelação que já temos, nós temos que agora analisar alguns detalhes para saber como será esse grande acontecimento e como que tudo isso vai colocar ponto final na história do sofrimento e na história do pecado. Para você entender sobre a volta de Cristo, você precisa primeiro entender algumas coisas. Primeiro, quem foi que disse que Jesus vai voltar?
Quem criou essa ideia? Quem foi que inventou? Quem foi que prometeu? Quem foi que falou sobre isso a primeira vez? Bem, a promessa da volta de Jesus não é minha, não é da igreja adventista, não é da igreja cristã, não é de um pastor, não. A promessa é dele mesmo, é de Jesus. Foi ele quem prometeu voltar, tá bom? Em João 14, de 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou ou estiver, estejais vós também. Então a promessa da volta dele foi ele mesmo quem fez. E uma vez, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, conversando com seus discípulos, e olha só a pergunta que eles fizeram. Olha só que pergunta interessante. Mateus 24, versículo 3. Vamos para o versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Boa pergunta, é ou não é? Essa é uma pergunta que tem dois aspectos. Primeiro, quando, e segundo, que sinal haverá. Esse diálogo entre Jesus e os discípulos se deu no Monte das Oliveiras. Eu conheço o Monte das Oliveiras, já estive lá por 2 vezes. Esse monte fica bem de frente para a cidade de Jerusalém, aqui em Israel, na terra aqui em Israel. Então, Jesus estava com os discípulos ali no monte, olhando de frente para Jerusalém, para o templo, quando os discípulos perguntaram exatamente estas coisas. A primeira parte da pergunta foi: quando sucederão essas coisas? Quando? Com respeito a quando, Jesus foi claro na resposta. Mateus 24, 36. Olha a resposta de Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, sobre a data, Jesus falou assim: não está revelado, somente Deus é quem sabe. E claro que Jesus não revelou, porque Jesus não quer que as pessoas sirvam a Ele por interesse, por medo, por desespero, mas quer que a gente sirva a Ele por amor, entendeu? De uma maneira natural, servindo a Ele, como diz a Bíblia, e se preparando para encontrar-se com Ele nas nuvens dos céus. Mas a pergunta tem um outro lado, que é o lado dos sinais. Ele fala assim: então que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, então, apresenta alguns eventos que nós chamamos de eventos finais. E esses eventos estão aqui em Mateus 24, em Lucas 21, em 2 Timóteo 3 e também no livro do Apocalipse. Veja só Mateus 24, versículo 4. No 4, a palavra de Deus diz, Jesus fala sobre o engano. Então o engano é um dos sinais da volta de Cristo. E como tem engano nesse mundo, é ou não é? Como tem engano e enganadores. É impressionante. No verso 5, Jesus fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E fala: cuidado, vai aparecer um monte de gente aí em meu nome dizendo que é Cristo e não é. Então Jesus chama a atenção para os falsos cristos, falsos profetas, e você e eu sabemos, né? Como as pessoas usam a igreja, a Bíblia e a fé para explorar as pessoas financeiramente. Existem muitas igrejas que são verdadeiros comércios. E também tem muitos líderes de igreja, pastores, sacerdotes, que usam a igreja como plataforma política para se promover e para ocupar um cargo público. Muito cuidado com isso. Essas coisas fazem parte dos sinais dos tempos. Isso é o que está no versículo 5 de Mateus 24. Você vai para o verso 6, aí Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras, e Jesus fala assim: mas ainda não é o fim. São sinais do fim, são eventos do fim. Você vai para o verso 7, ele fala assim: nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E no 8 ele fala assim: tudo isso é princípio das dores. Então, Mateus 24 tem uma sequência de eventos, de acontecimentos ruins, que Jesus explicou, que Jesus falou, e que disse que quando essas coisas estivessem acontecendo, é porque a volta dele estaria bem perto. Entendeu? Então, diante disso aqui, nós não temos dúvidas nenhuma de que a volta de Jesus está perto, porque esses sinais, esses eventos estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não é verdade? Não há nenhuma dúvida com respeito a isso. Agora, uma coisa chama a atenção. Quando ele fala de guerra, de rumores de guerras, de engano, de falso Cristo, falso profeta, quando ele fala de pestes, de um monte de coisa,
Então ele fala assim, não é o fim, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Aí ele fala, é princípio das dores, ou seja, a coisa ainda pode piorar, a coisa vai piorar. Essa pandemia que estamos vivendo, esse vírus que surgiu em todo o mundo nesses dias, também faz parte dos sinais. Lucas 21, verso 11, fala exatamente de uma epidemia e que nós sabemos que se transformou numa pandemia. Coisas espantosas iriam acontecer. Todas essas coisas são eventos finais relacionados com a volta de Cristo. Ou seja, quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos estar atentos, porque Jesus estaria às portas, estaria bem perto de voltar. Só que tem um texto aqui bastante interessante, que eu queria que você prestasse muita atenção. Atenção, seu Alberto, o senhor que mora em Rondônia. Presta bem atenção nisso aqui, seu Alberto. O texto é Mateus 24, 14, que diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Percebeu? Veja que quando os sinais são de problemas, a Bíblia fala, ainda não é o fim. Mas quando fala da pregação do evangelho, aí ele diz, então virá o fim. Certo? Então essa classe bíblica que temos aqui agora é parte desses eventos finais. Entendeu? Ou seja, pregar pela televisão, pelo rádio, pela internet, faz parte dos eventos finais, que anuncia a volta de Jesus. Não é incrível isso? Com certeza isso é incrível, é maravilhoso. Agora, diante desses eventos todos, nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus está às portas e de que brevemente ele vai voltar. Muito em breve ele vai voltar. E por isso você e eu temos que estar preparados. Agora tem um detalhe, como será que ele vai voltar? Como será, o que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo? Veja o que diz Mateus 24, versículos 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31 está bem aqui. Olha que texto extraordinário. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Me diga aí, não é incrível isso? Não é maravilhoso? Saber que Jesus vem nas nuvens dos céus, que todo olho verá, que ele vem com os anjos tocando trombetas, e o texto bíblico fala de maneira muito clara que todas as pessoas da terra se lamentarão, mas verão Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. E o verso 31 termina dizendo assim, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Eu quero estar preparado para esse dia. E você também, é ou não é? Sim? Se sim, levanta a mão. Levanta a mão aí e diga, pastor, sim, eu também quero. É isso aí. Louvado seja Deus por isso. Meu amigo e minha amiga, então, para a gente poder entender melhor esse assunto, eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro texto que está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Apocalipse 14, verso 14, está exatamente aqui. 14, 14. Olhei, diz o profeta, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha que texto tremendo, extraordinário. Vai ser assim, Jesus agora está no santuário celestial. Em breve, ele vai terminar o seu ministério lá, a sua intercessão. Aí Jesus vai levantar a mão direita e vai dizer assim, está feito, está consumado, acabou. Em seguida, ele sai do santuário. Quando Jesus sair do santuário, aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também acabou, aqui terminei. Gênesis 6, verso 3. Aí, fecha a porta da graça, Jesus sai do santuário e aqui na terra começam a cair as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. No final das pragas, o céu vai estar escuro, o clima de chuva, haverá trovões, vozes e relâmpagos, as pessoas vão olhar para o céu e ver tudo escuro. Em meio à escuridão, aparecerá essa nuvem branca que eu li aqui em Apocalipse. E essa nuvem branca é pequenininha.
E depois ela vem crescendo, vai passando o tempo, ela vai crescendo, 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 vai se aproximando da terra e ela vai crescendo e vai enchendo todo o céu, preenchendo todo o espaço. E quando a nuvem branca chegar perto da terra, então nós vamos perceber que não se trata de uma nuvem literal, mas se trata de uma nuvem formada por anjos. São os anjos de Deus formando essa grande nuvem. Sabe quantos anjos? Todos. Sabe o que significa todos? Significa milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões, trilhões e trilhões, quadrilhões de quadrilhões. Eu estou falando assim porque a gente não sabe o número. É muito mais do que isso. E a Bíblia diz que todos os anjos virão com Jesus. De maneira que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora profética. E os anjos, formando a grande nuvem branca, tocando trombetas, o som vai ecoar dos quatro cantos da terra, as pessoas vão se emocionar, as pessoas vão se arrepiar, as pessoas vão chorar. Vai ser um dia extraordinário, o mais impressionante de todos os tempos, vai ser o dia mais incrível. A terra vai parar, o céu vai parar, o universo vai parar. É a volta de Jesus, meu amigo, louvado seja Deus. É a volta de Jesus. Sim, Senhor, no meio da nuvem estará Jesus, aquele ser maravilhoso, majestoso, incrível, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. A coroa é para mostrar que Cristo vem dessa vez, não como um bebê, não para morrer na cruz, não para ser perseguido, não para ser humilhado, mas ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar você e a mim. Diga amém. Diga amém. Eu tenho que dizer amém, tenho que dizer louvado seja Deus. Tenho que dizer aleluia, porque esse é o dia em que Jesus vai voltar. E a foice afiada na mão simboliza colheita. Ele vem fazer uma colheita, vem buscar a senhora, o senhor, a mim, vem buscar cada um de nós. Atenção, seu Jacó, o senhor que é de raiz judaica, o senhor que veio do judaísmo, o senhor que tem família em Israel, mas agora mora no Brasil, está morando na cidade de Barueri, em São Paulo. Seu Jacó, entendeu? Jesus vai voltar em glória e majestade, os anjos tocando trombetas, Cristo vem para buscar o Senhor e a sua família. E como diz Amós 4, verso 12, prepara-te, Jacó, para te encontrares com o teu Deus. A palavra de Deus continua falando desse dia extraordinário, desse dia em que vai resolver todos os nossos problemas. Aí Jesus vai ficar nos ares, nas nuvens. Todo olho verá. E os anjos vão descer aqui. E Jesus vai dar uma ordem. E as sepulturas irão se abrir, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pensa numa coisa extraordinária. Imagina a terra se abrindo, as sepulturas se abrindo e os mortos saindo. O meu pai já está morto, morreu em Cristo. E eu estou imaginando agora o dia em que ele vai sair da sepultura. Vai ser tremendo. E eu quero estar ali para dar um abraço nele. Deus seja louvado. Sim, meu amigo, Jesus vai voltar dessa maneira. Não será secreto, o arrebatamento não vai ser secreto, a volta não vai ser secreta, tudo vai ser literal, audível, visível, claro. E assim vai ser o maior acontecimento da história. E a volta de Cristo é exatamente para que tudo seja resolvido. E aí então Jesus pega os seus filhos e leva todos para os céus. Os fiéis serão levados, os anjos vão nos pegar pelas mãos, nós vamos encontrar Jesus nos ares e vamos subir com ele para o céu. Nesse mesmo dia, os ímpios serão mortos e ficarão no pó da terra. E o diabo será preso. E a terra vai ter 1000 anos de descanso. Não é impressionante isso? 1000 anos. Meu amigo e minha amiga, é hora de se preparar. É hora de você abrir o coração, é hora de você abrir a Bíblia, é hora de você acordar, é hora de você olhar para cima, é hora de você falar assim, bom, chega, eu agora quero mudar de vida, começar uma vida nova. Não é assim? Aceita? Aceita o convite? Aceita o chamado? Porque Jesus já morreu por você, já ressuscitou por você, intercede por você e vai voltar para buscar você. E você vai fazer o quê? Eu já fiz minha escolha. Eu já tomei minha decisão e é por isso que eu estou aqui, uai. Então Deus está chamando você. Você do Nordeste, você do Norte, você do Sul, você do Centro-Oeste, você do Sudeste, você que mora nos lugares mais frios ou mais quentes. Deus está chamando você para que você se prepare para esse grande dia. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Mas isso que eu vou falar agora, eu vou falar sentado aqui na minha cadeirinha. Chega mais perto, vem para cá. Eu quero te falar uma coisa interessante com a qual a gente quer finalizar
esse programa. Pode vir aqui, pode chegar mais perto. Existem 3 acontecimentos, 3, que Deus não revelou o dia nem a hora para o ser humano. São 3 acontecimentos certos, mas nós não sabemos a data. Primeiro deles, o dia da nossa morte. Segundo, o dia do fechamento da porta da graça. E terceiro, o dia da volta de Cristo. Ninguém sabe a hora, mas são acontecimentos certos. Então, o que você tem que fazer agora? Abrir o coração, aceitar Jesus, nascer de novo, ser batizado e se preparar para a volta de Cristo. Prepare-se como se ele viesse hoje, tá bom? Espiritualmente, como se ele viesse hoje. Aceita? Aceita? Aceita ou não aceita? Claro que aceita. Levanta essa mão aí, rapaz. Muito bom, parabéns. Eu vou orar por você agora. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento importante da nossa vida, quando a Bíblia afirma que Jesus vai voltar. Eu e meus amigos queremos estar preparados. Abençoe aqui os meus alunos dessa classe, para que todos que estão assistindo e orando comigo também sejam salvos naquele dia, em nome de Jesus. Amém.